Bom, então quando começar eu explico. E aqui no gráfico eu deixei sem nada. Eu geralmente costumo marcar as regiões, já ficam marcadas na verdade, né? Quando eu vou começar o pregão. Mas eu vou mostrar como é que eu tenho feito. Nada demais. Eu pego, deixo o gráfico bem longe e a gente marca as zonas que segurou em relação ao gráfico de 5 ou de 15 ou de 60. Não importa muito. Essas marcações são do replay que eu fiz da mesma forma. E aí só vou marcando assim essas zonas, por exemplo, essa região aqui que segurou bem, coincidiu com essa, que acabou coincidindo com a do dia 2, eu acredito. Eu acho que foi no começo do mês aqui, do mês passado, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Esse dia 2 aqui acabou coincidindo. E eu vou marcando essas regiões, tá? E vocês, sei lá, colocam da cor que vocês quiserem. Pra mim ficar. Eu mudei esses dias, comecei a colocar a cor roxa, fica mais visível. Daí as linhas amarelas eu tenho deixado como linha de volume, né? Que daqui a pouco eu falo isso aí também. Bom, mas feito isso, marco as regiões aqui. Não vou fazer isso para não tomar muito tempo, eu vou marcar só do dia anterior, que acaba funcionando da mesma forma, as principais regiões, tá? Teve um dia, acho que foi o próprio dia 2 que só caiu, né? Ele rasgou várias dessas regiões que para mim eram importantes no gráfico e ficou buscando regiões depois dessa que estava marcada, né? Então, essas são as regiões principais em roxo, que nem eu falei para vocês. E daí depois eu aproximo e dou uma ajustada aqui em relação a onde segurou. De repente a mínima ou a máxima não estava marcado, daí eu vou lá e também marco alguma coisa aqui. E daí eu começo a marcar os volumes em relação ao volume profile ou volume match price, né, que é a ferramenta que todo mundo já deve conhecer. Dá para ver que tem esses blocos de volume, né? Então, tipo, seria mais ou menos isso daqui, né? Depois começa meio que um vácuo um pouco menor de volume aqui, daí aqui tem um buraco de volume. Aqui a gente tem outro bloco, tá? E nesses blocos você pode colocar Por muito tempo eu coloquei o quadradinho, mas hoje eu tenho colocado as linhas. Já sei que é uma região e as linhas elas aparecem para mim aqui no preço, né? Quando você coloca o bloquinho ele não aparece, tá? Então, pô, a gente sabe que teve uma região importante aqui, mas não é uma região roxa, que no caso seria uma região, vamos dizer assim, mais importante, né, em relação ao suporte e resistência passado. Essas linhas aqui de volume extremo são zonas de intensa negociação que a gente fala. Eu deixo aqui também, mesmo que ontem, no caso no dia 2 aqui só foi, no dia 3 né, na verdade, só foi tudo rasgado para baixo. Mesmo assim, ali teve volume e é uma região que pode segurar também. Essas regiões aqui, por exemplo. Aí eu faço isso. As linhas roxas ficam aí geralmente por um bom tempo. E a amarela vai sendo adicionada durante os dias. Tá? E eu procuro operar só nessas zonas aí. Eu evito. Matheus, ah, Oi? Falei. desculpa interromper. Tu começou a gravar, cara? Eu comecei sim. Comecei sim. Beleza, Eu não beleza. vi o Caio falando no chat ali, mas eu comecei sim. E então, é, esse quadrado eu marco com as linhas amarelas. E daí, durante o dia, eu procuro operar só nessas regiões, tá? Com base no fluxo de ordens, né? Eu escolhi, estava falando aqui, não sei se estava todo mundo na sala já, mas eu escolhi esse dia de ontem para fazer porque as regiões foram bem legais de ver, deu muita oportunidade de trade bom, e deu oportunidade até um período um pouco mais tarde, geralmente eu opero até as 10, 10 e meia. E ontem deu trade até, sei lá, meio-dia. Tava dando trade ainda, 11h30. Ficou num canal ali, bem desenhado e canal bem longo, né? Diga-se de passagem. Fazer bastante coisa. Quer dizer, daria, né? Não que eu tenha feito várias operações. Devo ter feito umas 5. Mas é isso. Vai começar o replay. Eu vou pular o leilão. Pular o leilão aqui só para conseguir explicar para vocês. Espera aí. Tá, então aqui a gente tem um Times and Trades.
sem filtro, negócios de ordem original. Esse do meio que tá o mouse aí agora. Embaixo tem um book. Ali na direita a gente tem o book aberto, né? Sem filtro. Embaixo do book aberto a gente tem o Times and Trades filtrado, acima de 100 negócios. Daí a gente tem aqui um Times and Trades aberto. Eu tenho usado muito pouco esse Times and Trades, mas como ele ficou na minha tela desde sempre, então acabou ficando aí. Para ver renovadas de fila, né? Eu não gosto muito de ficar abrindo o lote. Acho muito melhor e mais fácil você ver por aí. Também dá para ver se está negociando ou agredindo com o robô. Por esse times aqui. Se eventualmente acontecer, não lembro se aconteceu, mas se aconteceu e eu perceber, né? Eu pauso e falo aqui. Aqui tem um VAP. Geralmente eu deixo isso aqui de 1 hora, 30 minutos por aí. Ou aí depois de um tempo no dia eu deixo o diário. Esse daqui eu fico variando entre 5 minutos e 15 minutos. Tá? Aqui tem o Times and Trades, que é o Times and Trades de 40 negócios acima, ou 30 negócios acima, não lembro mais. Eu olho muito mais para esses times aqui. Esses dois times eles vão me dar uma sensibilidade um pouco melhor de preço e de contexto. Aqui tem os rankings que eu praticamente não tenho olhado. Pô, sinceramente, eu quase não olho mais player durante o dia. Mas é isso. Vou dar um play aqui. Se tiver alguma dúvida, abre o fone aí ou manda no chat que eu pauso o replay e respondo. Uma coisa. Eu gosto bastante de operar o gráfico de 6P. Ele me dá bastante o ponto de entrada, ou o renko, me dá um ponto de entrada um pouco melhor. Mas eu tenho deixado nos 5 minutos que eu consigo perceber, de repente, contar as pernas melhor, daí consigo ver algum candle de exaustão, consigo ver a pressão de venda ou de compra, e fica um pouco mais fácil de entender as regiões aqui. Mas no 6P ou no renko, a entrada ou algum tipo de pullback é bem mais fácil de ver. Ó, aqui a gente tem uma coisa bem interessante já. A gente tem uma região marcada do dia anterior que é uma região forte, né? No caso seria até aqui, até essa região aqui, no caso do 69 até o 70 ali, 76. Eu tenho operado muito isso, fazer ou não inversão em pontos importantes sem fluxo de agressão contrária, no caso eu não quero ver isso daí romper. Caso tenha rompimento, eu vou ter que operar, de repente, um pullback. Nesse dia eu estava pensando, pô, se voltar para cima do 7,3, a chance é grande dele buscar o 100 e voltar nesse range que ele ficou trabalhando ali um tempão. Mas eu não estava sentindo um fluxo de rompimento nessa região aqui. Só que o book ainda estava com bastante buraco. Vocês podem ver que está com 4 pontos de spread praticamente. É um pouco mais complicado de fazer com um ou dois lotes. É um pouco mais. Não é perigoso, mas fica ruim porque tu paga um preço meio ruim, dependendo do spread. E aí, mesmo estando certo no contexto, ia ficar um pouco complicado do seu lado em relação a preço médio, né? Lembrando que eu não gosto de estopar com um trade assim acima de 5 pontos. 4 pontos ali já tô chorando para estopar. Não estopo muito mais acima disso, tá? Esse seria o máximo ali de top que eu Mas você não acha que aceitaria. o mercado atual tá com estoque muito longo, não, cara? Top long. Não, eu tento deixar antes no mercado anterior, mercado ali de 2019, 2018, meu stop médio era de 2,5 por operação a 3. Nesse mercado tem sido entre 3, 3,5 até 5. Então É, tu não posiciona teu stop no fundo ou topo anterior, não, né? não, 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 não. Depende bastante da entrada, mas assim, tipo, estopar atrás do candle, por exemplo, eu quase não faço, né? Eventualmente vai acontecer, mas tipo, não foi porque eu fui lá e coloquei o stop atrás do candle.
Pra quem não conhece ou nunca viu, sei lá, o gráfico do 6P, ele é assim, ó, forma uns box. Então a gente pode ver que aqui, ó, ele parou bem certinho lá na região que a gente tinha marcado, que era uma região de volume, final de canal e tal, e acabou abrindo para baixo. Chances boas de venda lá. Aqui a gente já tem informação que o mercado ele é bem mais vendedor, né? Cancelam bastante fila de compra. Cancelamento a gente consegue ver pelo Times and Trades, pelo saldo. Deixa eu explicar isso aqui também, peraí. Esse saldo aqui eu uso para ver a absorção. A quantidade agredida aqui eu consigo ver cancelamento, consigo ver a região de briga. Às vezes o saldo te engana um pouco. Daí eu olho aqui nessa coluninha aqui de agressão de compra ou de venda, tá? Tem a mesma coluna aqui, ó. Se você vier no Volume at Price e botar resumo, ele vai estar ali e você pode mudar o tempo dele também. Eu costumo deixar em uns. Esse daqui eu deixo uns 3 minutos, tá? Às vezes até 2 minutos ali. Eu quero ver uma absorção rápida, né? Não quero ver tipo, o dia inteiro de negócio. Às vezes fica aqui, sei lá, 3K, 4K de agressão, de saldo, mas já passou, sei lá, 3 horas, 2 horas. Daí não me interessa muito. Bom, de novo, próximo de um ponto importante, a gente conseguiria fazer alguma coisa aqui, a gente consegue ver que está absorvendo venda, mas eu evito muito operar contra a tendência do dia, então eu evitaria fazer o trade de compra aqui, por mais que esteja um cenário ok, só que para mim está muito vendedor ainda o Times and Trades. Esse Times and Trades aqui vai me dar uma sensibilidade de preço grande em relação à hora de execução de ordem. É, Claro que dentro de um cenário, né? E, pô, o dia tá muito vendedor, já veio de um dia que a pressão de venda era muito grande, então eu evitaria fazer compras por aqui, tá? De repente, operar um pullback em zona de intensa negociação, ou deixar romper e pegar alguma inversão depois, mas a inversão na compra teria que ser um pouco mais clara do que está aqui. A única região de preço que teve aceitação de preço até agora aqui foi essa região aqui, ó. Tá, o resto foi rasgado ou na venda ou cancelando compra. Então são regiões que pode voltar da mesma forma, né? Se voltar sem liquidez no book, não é ruim quando está posicionado, está cancelando a seu favor. Mas a gente sabe que nessas regiões aqui teve cancelamento de fila de compra. Então era justamente por isso que eu ia evitar, era um dos fatores que me fazia evitar comprar lá embaixo. Né? Essa VWAP aqui para mim é muito cedo ainda. Geralmente dou mais importância para ela após as 9h30, 10 horas. Ó, a gente está percebendo um negócio interessante aqui. Essa região a gente sabia que era cancelado e que tinha pouca liquidez, que foi o que acabou de acontecer de novo aqui. Essa região aqui, que nem eu falei, foi a região que aceitou o preço antes. Essa região do 66, 60, 65. Daí, pô, como é que eu sei disso? Eu lembro do que aconteceu. Tu tem que prestar atenção no fluxo ou na formação de candle, né? Sei lá. O que você olha, qual gráfico que você olha. Mas tem que ficar atento aqui e saber que aqui era uma região interessante. Caso rompesse isso daqui para cima, no caso esse 69, essa região aqui, esse quadradinho que eu acabei de fazer, a chance era grande de vir tentar romper máxima e daí, consequentemente, voltar para dentro daquele range que tinha ontem. Né? Então,
Aqui já começa a ficar um pouco mais interessante para vender, porque eu tô a favor do movimento mais forte. A compra já começa a ficar meio esquisita, meio fraca. Tinha interesse de compra lá no 55, largaram o mercado aqui no 60,5. Né? Esse cara aqui, ó, ele puxou o mercado 5 pontos praticamente. Consegue ver que ele tomou desde o 6,5 até o bola e meio ali, com uma só de compra. Já começa a chamar um pouco de atenção. Tá numa região de volume, a gente só precisa achar um ponto de entrada aqui. E daí vai vir por esse times em trades. Pra mim ainda tá muito comprador. Ó, aqui já começou a formar um cenário mais interessante, tá? Só que tem um problema. A gente viu o mercado cancelar a compra de novo, isso é bom. Só que a gente precisa topar aqui em cima, né? Só que se eu pagar um lote agora, ó, vou pagar bola e meio aqui. Pagando bola e meio, eu tenho que ter pelo menos mais um lote para conseguir estopar aqui em cima de uma forma mais confortável. Eu não gosto de levar stop de 5 pontos, tá? Então, se eu largar meu stop lá, eu prefiro, de repente, bater mais um aqui nessa região do 64. Até aqui a abertura eu aceito pagar mais um ou dois lotes. E daí conseguir estopar ali com 3 pontos, de repente, tá? A partir do médio que tiver para cá. Se você opera com um lote só, acho que não teria muita outra opção, a não ser estopar aqui. É isso. Eu vou tentar operar aqui com dois. Eu acho que é o que a maioria faz. Então, para não fugir muito da realidade, vou seguir com dois ou três lotes, tá? Ó, tô te dando a chance de bater a 3 aqui, ó. Bater a 4 também, sem interesse de compra, ó. Não vai executar? Não executou a ordem. 60 é uma região que absorve bastante compra, a gente consegue ver isso pelo saldo aqui, ó, sobrou bastante saldo. Não estão conseguindo forçar para cima para romper. A gente viu que, para quem gosta de ver player aqui, a gente viu que a atuação de tentativa de rompimento dos 60 foi um cara só. No caso aqui teve bastante lote da UBS, né? Bastante sim. Em relação ao book é bastante, mas em relação a mercados anteriores foi pouco, né? Então, se esse cara desistir, a grande chance do mercado ceder para buscar novas regiões de volume aqui. Tivesse pego o nosso lote, o nosso médio estaria aqui, mais ou menos no 6162. E aí a gente teria uma parcial, que é coisa que a gente não tem aqui. Tá, daí a gente sabe por que a gente entrou. Está começando a bugar o replay. A gente sabe por que a gente entrou. Desinteresse comprador, absorção de compra, exaustão de compra no mercado mais vendedor com cancelamento de compra a partir da entrada. Sabendo disso, a gente tem por que a gente tem que sair também. Caso essas coisas sejam desfeitas, teria que sair, né? Região importante, se não tiver mais venda, ou se não tiver mais cancelamento de compra, começarem a renovar a fila na ponta contrária, começar a entrar agressor de compra, é uma boa hora para fazer uma parcial, ou zerar, caso você tenha um lote só. Ô, Matheus, uma dúvida. Aqui Oi? no caso do Superdom, essa coluna do meu aqui de vermelho são as ordens canceladas, que você falou? Eu não entendi, desculpa. No Dom o quê? A coluna do meu, da quantidade que está no Essa DOM, aqui? é as canceladas, isso? Não, essa aqui é a agressão de compra e essa aqui é a agressão de venda em cada nível de preço. Tá, e Tá? o cancelamento que você vê aonde? Eu vejo pelo Times and Trades, dá para ver por aqui também e dá para ver pelo Book. Você tem que ter um pouco mais de agilidade, ficar um pouco mais acostumada com, com o time. Dá pra ver no Não, sim, Times, então é mas só. Dá para ver aí no dá book. pra ver no Então é Times, só dá pra ver no realmente que Times. só por aí que Aqui tem dá, que aqui entrar. dá pra ver, eu acho, ó. Tá vendo que tem bastante preço sem lote? Tipo, não teve nenhuma agressão, ó. Tá. Né? Você sabe que o book médio aqui é de 20 a 30 lotes, né? Então, como é que com uma agressão de 5 tá passando pra baixo? Ou sem nada aqui, ó. No último minuto aqui não teve nenhum lote, tá vendo? Não teve nenhuma agressão. Então, a gente sabe que ele tá cancelando aí. É uma forma de ver também.
Tá, tem que vir pra romper a mínima, senão eu tenho que ficar esperto pra zerar isso daqui. Rompeu meio mais ou menos, não foi um fluxo muito legal de venda ali. Teria que ter um pouco mais de pressão aí pra gente conseguir segurar mais tempo. É... ficou bem esquisitão. Rompimento tem que ter continuidade, né? Romper algum ponto importante com cancelamento é muito ruim. Temos uma zona de intensa aí no 55 até o 60. Pode ser uma nova operação interessante também. Ficou meio sem volume. Eu evito operar o mercado sem volume no Times and Trades, porque a chance de, sei lá, vir alguma boleta que faça preço para cima ou para baixo é grande, e daí tu corre o risco de levar um stop meio que de besta. De novo, já não tem fluxo para romper a zona de intensa. Antes tinha passado cancelado na compra, né? Evitei de fazer por conta do volume no time, estava meio robozão. Não gosto muito. Querem ver o gráfico de 5 minutos? Deu uma barra bem forte de venda aqui. Teria que ter uma certa continuidade, né? Caso não tenha, bem em cima de um ponto que era de volume, né? Um ponto amarelo aí. Então, tem que ficar atento também para possíveis inversões. Eu evitaria um pouco, se estiver começando, né? Evita um pouco operar fora das horas, porque a chance também de errar a leitura é meio maior. Cara, nesses casos assim, eu acabei de fazer uma operação, eu evito fazer uma logo depois. Espero passar uns minutinhos aí. Famoso TET, né? Tem no relatório de performance do Profit. Eu evito deixar ele menor do que 5 minutos. E apareceu alguma coisa muito legal ali para abrir uma nova operação. Ó, o mercado testou a zona de intensa. Deixa eu ver como é que ficou no gráfico de 6P aqui. Fez o mesmo movimento de antes, ó. E acabou dando outra operação. Estaria dentro do meu TET mínimo, né? Acho que passou uns 2 ou 3 minutos só. Provavelmente teria passado no dia também. Não sei se eu fiz essa operação aqui, não lembro mais. Daria uma compra aí, né, Matheus? Se quisesse. Aonde? Ou não? Aqui? Aí no Tá no TT. meio do nada, né? Tu vai ter que estopar aqui em cima. Tá Uhum. sem região aqui, ia ficar meio difícil. Região de vácuo, né? De volume aqui. Fica meio sinistro. É no meio de nada, né? Aí complica. Sim.
Ó, a gente tá vendo vendas cada vez mais fracas aí na região do 40, 30. É, gráfico de 4P nesse mercado. Cara, eu acho que tá muito volátil, daí o mercado fica muito. O mercado não, o gráfico fica muito grande, entendeu, ô William? Mas já usei bastante tempo o gráfico de 4P, sim. É válido. Eu não sei mexer no Zoom aqui. A minha voz. Ó, essa barra de venda aqui que teve seguida desse doji esquisito aqui com pavio grandaço, eu, eu começo a achar meio estranho. Teoricamente deveria ter uma continuidade de venda um pouco maior. Pouco não, bem maior, pelo menos formal. Tudo bem que tá formando o Keno só faz um minuto, né? Mas eu esperaria que ele tivesse mais pressão de venda, que não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, né? Começou a aparecer comprador na região do 40, 45, estão pagando pior no 49 e no 50. Eu ficaria meio atento aí pra, se for fazer alguma coisa na venda, faria um giro de repente. Mas o cenário já começou a ficar meio esquisito. Peraí. Ô, Alan, eu tracei com o volume profile mesmo. É, a gente fez no. Mas depois do replay eu mostro de novo. Tem o volume profile aí, acho que nos 5 minutos não dá pra ver direito, né? Mas eu mostro de novo. Quando acabar, vocês me lembram que eu mostro aí. A gente tinha uma região antes que tava nessa região dos 55, 56, de novo, foi uma região importante, ó. Ele testou algumas vezes e daí essas últimas duas vezes ficou sem interesse de compra, que é exatamente o que não está acontecendo agora, né? Então, foi um cenário completamente diferente aqui da outra vez. Isso aqui me chama bastante atenção. É, regiões importantes que antes tinha interesse vendedor e além de ter desinteresse vendedor, tinha. Aliás, além de ter interesse vendedor, tinha desinteresse comprador, né? No caso, os caras estavam cancelando fila de compra ali, nessa área aqui, ó, nessa região aqui que eu tô passando o mouse. Aqui, o que está acontecendo aqui, ó? Pelo cancelamento aqui, a gente consegue ver que está tendo cancelamento de venda dessa vez. Então, fica muito ruim tu querer vender aqui de novo só porque já respeitou algumas vezes, só que o cenário foi totalmente diferente. Tanto o cenário da mínima, começaram a pagar no 40, daí teve desinteresse de venda aqui em cima, onde era um ponto que era vendedor até então, estava absorvendo compra e vinha gente batendo venda, e agora não teve, tá? E aí o ponto a ser ganhado aqui para mim é esse 60, porque, de novo, foi um ponto importante antes, teve uma ou duas inversões ali já. Eu não gosto de fazer rompimento, tá com cara de que vai romper, porque tá tendo cancelamento e tá tendo lote pior aqui embaixo. Um rompimento ele não acontece, tipo, sei lá, vai romper o 60, ele não vai acontecer no 59,5, tá? Ele vai vir de um contexto, né? Então, a gente tem que ficar atento nisso. Tu usa variação de mercado como ponto de suporte e resistência? Cara, eu deixei na tela um tempo aquela ferramenta, que eu até esqueci, acho que é análise de variação, né? E eu não usei não. Tipo, eu sempre esquecia de olhar, pra falar a real. E daí eu tirei. Ficava aqui do lado dos rankings aqui. Mas eu tirei. Bom, de novo, que nem eu acabei de falar, deveria estar entrando vendedor aí, né, com recorrência e tal, que não é uma coisa que eu tô vendo acontecer. Tá ficando muito fácil pra cima do 61, 63. Se tiver continuidade de compra aí, eu não vou fazer o rompimento, por mais que tenha um cenário um pouco melhor do que antes tinha. Eu não vou fazer porque eu não gosto de fazer rompimento. Tá, eu vou procurar de repente uma volta ou uma inversão ou um pullback bem pequeno aí para conseguir fazer parte do movimento de alta.
Ó, tipo agora, ó. Ele acabou de romper os 60, os 55 também passou meio reto. Se você for ver aqui no 55, ó, tinha bastante volume naquela região, até os 60, né? Ó. Então, acabou de ganhar uns 60 sem interesse de venda. Né? Antes tinha interesse comprador, mas tinha sido absorvido. Aqui também foi absorvido e ficou para baixo. Lá no 50 também teve outra barra maior ali. E não está tendo fluxo de venda recorrente quanto tinha antes no começo do dia. Quer ver? Ó, se eu arrastar esse times aqui para baixo, você consegue ver só de passar o times aqui que a recorrência de venda, a pressão de venda é muito maior do que a de compra em relação ao tamanho de lote versus bloco de agressão. Né? Então, eu começaria a tomar nessa região do 63 até o 61, lembrando que eu estou operando com até 3. Se você operar com um lote só, teoricamente seria o mais correto você começar a tentar tomar aqui nesse 62, de repente até no 60. Para você conseguir estopar o menor possível, né? 3,5 pontos, 4 pontos, e aí conseguir fazer a sua gestão de risco. Eu aceito pagar até aqui o 62, que eu falei para vocês, 61,5. Daí eu vou conseguir estopar com os pontos que eu gosto de estopar. Com uma média aí de 3 pontos, né? Perdendo aqui os 60. Deve buscar os 55, só que eu não estou afim de segurar um balanço até lá, nem pagar para ver esse tipo de balanço. Então, se ele ficar negociando aqui nesse meio que não tem volume, a chance é muito grande dele vir negociar no 55, e se ele perder os 55, chance grande dele negociar lá no 50. Então, pô, eu ficaria meio desconfortável se eu estopasse aqui dentro dessa região aqui. Daí, não curto fazer isso. A gente está no trade aqui, tem nosso risco já definido. E tem que esperar desenvolver, não tem jeito. Continuou cancelando venda. Entrou não muita compra ali, né? Foi uma compra bem fraca aí desses dois participantes. A Guide parece ter uma certa recorrência, necessidade de tomar lote pior. Sabendo disso, a gente tem o 69 aqui em cima, que era também uma região de volume do dia anterior. E esse 73, que é a máxima do dia e início da lateralização de ontem. Tá? Chegando lá, a gente tem que ver o que tem que fazer. É uma região importante, daí eu vou tentar aqui pensar no que eu posso fazer em relação à parcial. A gente entrou de novo por desinteresse de venda, numa região que tinha interesse de absorver, pelo menos passivo tinha interesse de venda. Dessa vez não tem nada, não teve nada, na verdade, né? A gente está no trade, nosso risco ali era em média 3,5 pontos a 4 pontos, está dando 8,5 pontos. Se eu fizer uma parcial aqui, meu risco ainda não vai estar 1 para 1. Preciso fazer uma parcial um pouco melhor em relação a... Se eu for executar todos os contratos, tá mais do que 1 para 1. Mas se eu for querer fazer uma parcial e evitar deixar muito dinheiro na mesa, eu faria uma parcial um pouco melhor. Claro que tem que ter cenário para isso. Se não tiver cenário, não tem por que fazer parcial e daí eu teria que zerar todos de uma vez. A gente está vendo que entra pouquíssima venda. A compra começou a dominar um pouco o times and trades. E os cancelamentos ficaram a nosso favor agora. Ó, bastante cancelamento de venda de novo. Ó. Isso aqui, no mercado anterior, que era o mercado dos R$4, que eu estou me referindo, 3,800, 4,300, o rompimento ele acontecia por interesse, contexto e cancelamento de venda. Né? Era um cenário legal de rompimento que possivelmente daria um pullback interessante. Nesses casos de hoje, ele está tendo... O volume é bem diferente de um rompimento, porque obviamente tem menos lote no book, e daí você tem que readequar o que você achava que era volume antes, no mercado de 300, 400 lotes no book, para um mercado de 20. Então, às vezes, se tem agressão ali de 50, 60, já é um lote grande, tá? Tem que vir com uma certa recorrência, obviamente. E se teve um cancelamento, para mim significa desinteresse da ponta contrária. Tendo isso, eles não queriam defender aquela região e devem buscar próximas regiões. A gente tem aqui a zona de intensa que eu acabei não marcando, mas está por aqui. E tem esse outro bloco aqui, né, de volume lá em cima.
Tudo isso dentro daquela lateralização que ficou durante 3 horas e 40. Praticamente a tarde toda lá. Então vou seguir aqui. Tá sabendo disso, acabou de romper o 73, 74. Aonde teve agressão foi exatamente no 72, 74. E o resto foi meio que cancelamento e robô. A gente tem que pensar aqui onde é que a gente vai fazer a parcial. Eu vou fazer a parcial quando o mercado começar a travar. E aí a gente tenta achar o melhor ponto para fazer a parcial da forma mais efetiva possível. Bom, tem lote no 80. Tem que ter apetite para... Já consumiram. Foi lá para 85. Outro ponto importante do pregão de ontem, né? É o quadrado que eu acabei de marcar. Ó, tá? Ele respeita bem os volumes, tem que ficar atento com isso. Tá? Eliminar um pouco dos ruídos. Como é que eu sei que é ruído aqui? Aqui teve uma faixa de volume só. Então, a chance de... uma faixa de volume é um preço só, é tipo meio ponto. Então, é mais fácil você pegar os blocos de agressão, os blocos de volume aqui, e marcar as extremidades dele. Tá? A chance é grande de você ter um bom suporte, uma boa resistência. Beleza, é isso. Chegando aqui, eu tenho que ver desinteresse de compra, início de interesse vendedor, para a gente conseguir fazer a parcial. Tá, ele tá descendo meio sem volume, bem esquisito. A gente já sabia que o mercado ele subiu até aqui com cancelamento, consequentemente podia ter cancelamento de novo. Foi a mesma coisa que eu comentei lá atrás. Ele começou a dar uma travada aqui nos blocos, pode ver que já ficou meio lateral. Aqui chegou a hora de fazer uma parcial. Já não tem mais aquele interesse de compra que tinha antes. O cancelamento começou a virar o cancelamento de compra. E a gente precisa ter mais continuidade de agressão aí, senão vai azedar. De novo tentando romper 85. Ainda não conseguiu muito bem, né? Passou 3 pontos só para cima. Mas já tá voltando aqui. Essa região aqui ficou meio perigosa, hein? Pode só soltar isso aqui. Matheus, Foi. se quando chegasse nessa região aí do 84, 83, se eu não tivesse posicionado como você está aí na compra, Aham. é uma região para observar a oportunidade de uma venda aí? Seria? Ah, eu não consigo pensar em venda antes dele perder, teoricamente, esse último pivô aqui, né? Essa região aqui. Tá? Porque aqui é uma região forte. A gente viu que ele Ah, subiu com cancelamento, daí desceu sem nada de compra, de venda, aliás, né? Daí segurou ah, nessa região aqui e tá segurando de novo. Eu não sei como é que tá se formando o gráfico de 5. Deixa eu ver aqui. Ó, já deu uma barra absurda aqui de compra. Né? Se tiver continuidade nessa outra barra aqui, a chance de explodir isso aqui é muito grande. entendi. Então, você tem que ficar atento com as regiões que ele vai te Uhum, dando, né? E ir coletando uhum, informação. A gente tem informação que no 80 foi a região que mais formou volume. Se você for comparar a quantidade de volume aqui, foi o dobro, né, das outras. Por mais que tenha sido pouquinho. Mas, enfim, essa aqui é uma região importante e é uma região que tem que ganhar com interesse vendedor. Certo? Se ganhar sem interesse vendedor, a chance dele dar um pullback na compra por aqui é grande também. Né? Porque foi uma região importante que tinha rompido, tal, toda aquela história lá. Então é isso. Beleza? Bom, ficou meio sem fluxo, a gente conseguiu fazer as parciais. Não pode perder o 80 lá, ó, que é o que eu tava falando para Henrique agora há pouco. Perder essa região aqui eu tô fora, não quero mais. Aí entra um pouco de compra, entra um pouco de venda, fica uma região meio brigadão aí. Eu evitaria operar em região muito brigada assim, porque
pode sobrar pro seu lado, né? Eu não vou subir o stop enquanto não romper essa região. Ou ele me estopa, ou a gente ganha mais ponto em relação ao stop gain. Né? Novas regiões aí pra cima. Pagaram até o 90 lá. Já voltou para 87. Cada vez mais ele vai formando uns fundinhos aqui mais altos, né? Ó. Vai confirmando um pouco mais a pressão de compra que tinha antes. Os interesses de venda. Bom, tá numa máxima aí. Se quiser se defender, é um ponto importante, né? Uma região de volume. Se romper essa região de volume, tende a explodir. Explodir para onde? Lá para a região do 100. Por quê? Que é a região do 100, região final ali de volume, né? Próximo ali também da zona das máximas do canal de ontem. A gente está vendo cada vez o interesse de compra para cima. Vocês estão vendo que eles estão pagando venda e o mercado está subindo. Eles estão agredindo venda, absorvendo vendas na máxima. A chance de romper máxima é muito grande. Ainda mais com uma pressão de compra que teve aqui atrás, né? Ganhou mais alguns blocos para cima. Dessa região que está o stop até ali seriam 10 pontos. Com a situação que está o trade, acho que não faria mais tanta diferença. Então eu prefiro esperar ele romper de verdade isso daqui. Ou de repente estopar. Eu não zeraria ainda não. Não subiria o stop também. Ó, de novo, pagaram venda, só que estão absorvendo venda aí no 92, 90. Ó. Olha a força que tem que fazer e não consegue passar para baixo. Bom, isso aqui foi um rompimento mais interessante. Agora sim. Próximo da região do 100, tem outra resistência forte. Tem que ter agressão de compra. Mais agressão de compra, a chance de romper isso daí fica muito grande. Por que eu tenho duas linhas marcadas aqui? A região do 100 ao 95. Porque é aquela que eu mostrei lá no começo, né? É a zona de intensa do dia anterior, no caso do dia 3. E o final da zona de volume ali, né? Do range que estava se formando no dólar ontem. Ele tem esses espirros aqui, porque eu marquei no gráfico de 5 minutos. E daí pavios do gráfico de 5 às vezes representam essas espirradas que dá no gráfico de 6P. Eu marquei próximo da região onde mais segurou aqui, né? Daí essas partes aqui ficaram daquele jeito no 6P. Ó, testou aquela região, não conseguiram romper. A gente precisa ver se ele vai perder essa região aqui do 95, né? Perdendo para baixo a região do 95, a chance de me estopar aqui é imensa. Ó, tá ganhando a região sem muito interesse comprador, né? Mais por cancelamento de venda. Estão agredindo super pouco, esse 105, 106 aí botaram um montão de lote. Aparentemente são os dois do BTG.
São os dois do BTG, tem 1000 lotes aí entre os 5 e os 6. Tem bastante liquidez se o lote for real, né? Precisam agredir. Só falta agressor aí, o lote tá lá, parece de verdade. Entre 7, se eu não me engano, era a última zona de volume que tinha. Ah, não, era a máxima lá dos box, ó. E pra cima disso daqui, cara, tem um vácuo de liquidez do dia de ontem, ó. Ficou sem nada de volume. Teria talvez essa região aqui do 19, 20, né? Ó. O 25 eu marquei por causa do volume grandão que teve. Depois o 38 aqui, que daria nos box aqui no 40, 41. Ó, veio bastante agressão. Tem apetite de compra pra cima desses lotes do BTG. Estão rompendo o máximo. Isso daqui não é absorção de compra, tá? É só porque formou um saldo aqui grande, não é absorção de compra, mas agora isso daqui é uma absorção de venda. Tomar cuidado com o saldo aqui. Isso aqui a gente viu que era liquidez entregada pelo BTG. Isso daqui a gente não viu, a gente viu só renovação de fila na compra, só que era o cenário que está aqui. Isso daqui é muito mais expressivo do que isso daqui. Por mais que o saldo seja bem menor, né? Bom, a gente tem que subir o stop de novo. Acabou de romper a região a que era importante antes, era o 100. Se eu botar no stop aqui no 92, vai ficar também próximo de 10, 15 pontos. Das novas regiões aqui. Essa região aqui do 8 brigou um pouquinho, ficou para cima. Aqui já são 17 pontos, daí já começa a fazer diferença, né? Eu subiria para cá num dia normal. 10, 9 pontos já não faz tanta, mas 20 é complicado. Começou a aparecer muito interesse vendedor aí em cima. Não tô vendo os participantes, né? Então, eu acabei executando meus dois lotes lá embaixo. Se eu tivesse com mais um ainda, aqui seria uma próxima parcial. Pera aí, deixa eu pausar aqui para responder o negócio. Nesse contexto, se você não tivesse posicionado, entraria vendido nesses lotes do BTG para um trade curto? Não, jamais. Não faço trade contra a tendência. Não consigo fazer. Para mim, o risco retorno fica muito ruim. Não tenho muita habilidade em girar curtinho, então eu deixo passar. Acabou pegando minha ordem lá. 8. Pô, saiu do trade, aí é a hora que você para pra respirar, né? Fazer alguma outra coisa e esperar um pouco pra se formar um novo cenário. Você sabe que o 100 ali é uma região importante. E. Forte a compra aí. Me tirou do trade e acabou subindo, né? Talvez tenha posicionado errado o stop. Lembrar que a gente estava operando acima da máxima do canal de ontem, num ponto que quase não teve volume. Por isso tem esse buraco de linha aí, né? Tem uma linha só no 25, outra lá no 40. Regiões que eu evitaria também. Tentar fazer alguma coisa.
Ó, a região que tem que ser rompida aqui é a região do 100. Foi a região mais importante depois das outras regiões lá nos 60, 70. Então, esse 100 tem que ser rompido na venda para a gente conseguir pensar em uma possível, num possível trade de venda, né? Por enquanto, só trade de compra. Foi bem. Esse dia eu gostei, eu escolhi, até fiz alguns trades que eu não fiz no dia, mas porque o dia foi bem parecido com hoje, mesmo tendo payroll, respeitou muito bem o 70 e respeitou muito bem o 80 ali na abertura. E, bom, depois eu mostro o gráfico, né? Mas foi bem interessante também. Muito parecido o dia assim de atuação de fluxo. Peraí, deixa eu pausar aqui, senão não vou conseguir ver. Tirou 3 lotes sendo sua mão máxima. Quando você entrou na região de 60, disse que estou parando com no máximo 5 pontos. Isso seria em stop diário ou você ainda poderia fazer 3 com risco? Não, eu aceito por operação 5 pontos, tá? Num dia, se eu estopar 2 vezes seguidas, 3 pontos e meio, que é a média de stop que eu tenho, e daí eu já não opero mais, tá? É muito estranho tomar 2 stops seguidos pra mim, mas isso com base em estatística, né? Mas base em planilha e tal, e aí você vai criando seus dados lá, tu sabe quanto que você estopa, quanto que você ganha, qual que é o seu risco-retorno. E é por isso que eu falo, tipo, que o stop que eu costumo levar por operação é no máximo 4 pontos, vai. 5 pontos ali eu teria que fracionar a mão, senão ia ficar muito desconfortável. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso aí. Gráfico de 6P, então, você usa também para definir stop, não é isso? Dá pra usar para definir stop por causa dos blocos, né? Por conta dos 3 pontos. Mas é muito bom para você pegar a entrada, tipo isso daqui, ó, né? Às vezes você não enxerga isso daqui no gráfico de 5 minutos. Até enxerga, mas é mais difícil. Então eu uso para isso, né? Se você tem 2 telas aí, deixa um no 5 e outro no 6P. Não sei, eu gosto bastante desse gráfico que eu uso faz muito tempo. Eu usava 4P antes, né? Mas sempre relacionei bastante com o gráfico de 5 minutos. Tela de hoje. No gráfico de 5 eu gosto de ver a formação de barra, né? Dá uma sensibilidade boa de preço. Começaram a absorver aí no 8, venda, no caso, né? Bastante saldo ali sobrando. No 6 também sobrou. Só que eu ainda não consigo ver nenhum interesse de compra. Tá próximo do 100, é uma região que de fato tem que ser rompida para que tenha algum movimento mais interessante de venda aí. Não lembro onde foi os lotes do BTG aquela hora. Não sei mais se foi por aqui no 100 mesmo, mas não lembro mais onde é que era. Bastante venda, cara. Não tô vendo exaustão de venda, por mais que teve bastante absorção de venda, no caso também. Não tô vendo eles pararem de vender. É perigoso para mim operar só absorção, que se não tiver exaustão, uma hora ou outra vai romper, né? Aquela região de absorção. Então eu evito fazer. Eu evito fazer um monte de trade. Vocês podem ver que quem conhece, eu faço pouquíssimos trades. Às vezes até deixo passar bastante trade que seria boa oportunidade, mas acontece. Romper aí direito, né? Perder essa região do 5 aí já era. 105, 106 o BTG, né, o Léo? Acho que foi que ele brigou lá. Eu achava que era mais próximo do 100. Não lembrava mais. Matheus, eu também deixaria de passar um monte de trade fazendo 100 pontos assim. Eu costumo selecionar bem as entradas que eu tenho. Mas eu, consequentemente, eu opero mais tempo também, né? Às vezes eu opero até meio-dia, 11 horas.
Olha só, hein? Tem que romper esse 100, cara. Enquanto não romper isso daí, eu não consigo imaginar a venda, entendeu? Tipo, é uma coisa bem simples assim, só que ao ponto que você junta tudo, requer um pouco de tempo pra maturar o conhecimento na cabeça. Depois eu pego lá. E daí, tipo, estão vendendo, estão absorvendo muita venda. Pô, tá com um fluxo aí muito maior de venda do que de compra, mas, cara, o fluxo de compra que teve aqui, a pressão de compra que teve aqui nos 5 minutos lá foi absurda, né? Pode ver que os caras param de vender já. Olha aí o que aconteceu com o mercado. Eu não conseguiria entrar nesse trade, sendo bem sincero, é uma região interessante, só que, pô, quando deu a exaustão de venda já tava negociando a 16, daí, pô, eu ia ficar sem stop, entendeu? Se eu tomo ali no 10, tomo no susto ali no 12, eu teria levado stop, ó. Então, eu só colho isso daqui como uma informação a mais. Daí, tipo, eu sei que essa regiãozinha aqui é uma região que deu exaustão de venda duas vezes já, né? Contando com essa aqui atrás. Então, se chegar lá, tiver exaustão de venda, de repente uma absorção de compra um pouco mais. Não precisa nem ser tão agressiva mais, sendo que já deu bastante absorção, fica um ponto 1000 vezes melhor para entrar, porque eu já vou ter um stop definido. E isso daqui, para quem não gosta de participante, é a mesma coisa que o Caio explicou outro dia aí. Não tem que se preocupar muito com eles. Ah, a gente está operando praticamente região de preço, né? Com intenção ou desinteresse de algum lado aí. Pô, a diferença entre essa queda que teve aqui, essa queda que tá tendo aqui agora, com essa queda que teve aqui agora, aliás, há uns 3 minutos atrás, ah, é muito diferente, cara. A sensibilidade de preço assim é um pouquinho difícil de entender. Às vezes você não lembra o que aconteceu aqui, da forma que aconteceu aqui. Então, assim, você consegue. Se você pegar a gravação depois, você vai ver. Essa região aqui desceu com muita porrada de venda. Você consegue ver que, até por aqui, que absorveu do 100 até o 95. Daí, beleza. Essa região aqui tá descendo muito mais difícil. Você consegue ver que, tipo, tem menos venda, tem mais cara comprando, estão pagando a 10, estão pagando a 6. É uma região importante. Então não desceu na rajada, igual foi aquela vez, entendeu? Tem que ficar atento. Às vezes o fluxo é bem sutil a diferença, mas acaba fazendo uma diferença boa no seu. Ó, isso daqui, ó. O cara tava negociando a 6, tá negociando a 100. É uma região que já deu exaustão de venda. Para mim é um trade um pouco mais arriscado, eu não entraria com a mão cheia aqui, né? Porque eles podem vir consumir essa liquidez do 7, de repente negociar lá no 3, e daí você é estopado, né? Não tem o que fazer. Mas eu pagaria por aqui, de repente ali metade da mão, 60% do que você tem. Se você tem um mini só, é uma entrada um pouco mais arriscada, eu acho. Mas é possível de fazer. É legal de fazer, sim. Como eu tô operando com 3, não vou agredir 2, senão fica muito, muito grande, né? Mas pode até pagar esse 100 se quiser, ó. Você não conseguiu pegar o 99 lá, o 98, até o 100 aqui quando virou preço aqui no book. Paga agora, só que você vai ter que pagar um pouco mais de stop, né? Ó, 4 pontos e meio, 5 pontos aqui, caso você não tenha mais de um lote. Onde ficaria o stop aí, Matheus? Esse Perdendo essa região 99. aqui, ó. Essa região aqui você não quer que perca. 96, É, 95. 97 aqui até o 95 aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. Se perder isso É, aqui, grande chance do cenário vir buscar esse outro blocão que tinha antes lá. aham. Beleza, valeu. Tá, daí a gente tem aqui no Volume at Price agora uma região importante, né? O 7, região intermediária entre esse movimento que teve aqui. E teve bastante volume até o 12, né? Depois disso fica meio seco. Então, pô, se romper o 12, cadê o 12? Aqui. Romper a região do 12, a chance é muito grande de vir buscar o 18. Romper o 18, a chance é muito grande de vir buscar o 25.
Daí, com um lote só, aqui já tá meio sem volume. Operando de um mini eu tô dizendo, pô, pra quem tá começando, né, tá aprendendo ainda, eu zeraria, sendo bem sincero, eu zeraria. Não tem muito fluxo de rompimento, operar com um mini é bem difícil. Eu zeraria aqui, tá? Caso tivesse um cenário, pô, tô começando a aprender ler fluxo e tal, peguei um trade bom, né, já é mais do que o suficiente, 15 pontos. Daí eu zeraria nessa região, sabendo que era uma região importante. Não tinha tanto fluxo de compra assim, pra romper. Mas vou seguir no que eu sempre tenho feito e subir stop por região. Tá, essa região do 18 aqui era a região que tinha que ser rompida para buscar o 25. Daí, pô, fiquei meio sem stop aqui, ó. E quando acontece isso daqui é bem desconfortável. Porque eu não sei muito bem onde colocar o stop, não tem mais nada aqui. A não ser esse 25 aqui que acabou de testar lá. Já subiu meio esquisito. Não teve, assim, pô, tanta agressão a partir do 20, né? Levaram do 6 até o 19. A partir do 19 e 18 aqui já subiu praticamente 10 pontos, 8 pontos. E não teve uma região que brigou. Eu fico meio sem parâmetro de stop. Quando acontece isso, eu faço parcial, ou se tiver com o resto do que tem, no caso um mini ou um lot só que você tem lá, eu zero também, cara. Eu não. Quando eu tô sem parâmetro de stop, o que pode acontecer aqui? Ele pode romper essa região e vir negociar aqui embaixo, né? Que é onde teve volume. Mas aí eu vou entregar 20 pontos, só tenho um contrato, não tenho como fazer parcial. É embaçado, é difícil. Dá pra querer prever o futuro também, né? Bom, também pode acontecer isso daqui, né? Tu zera e daí o negócio começa a subir. Mas acontece. Eu não ia pagar pra ver porque eu não tinha região de stop, né? A não ser colocar embaixo dessa mínima, mas com um contrato só de novo. Já fica complicado. Eu faria o que eu fiz aí. Olha, ele veio testar a região que tinha marcado antes, que era uma região de volume, ó. Do dia anterior ali. E, pô, continuou subindo, né? Acontece, fazer o quê? Peraí, deixa eu pausar aqui. Não ficou muito claro pra mim porque você não subiu stop de região. Matheus, não, Caio, eu só te citei aquela hora da tela cega, mas depois disso não falei não. E Jossani, não ficou claro porque você subiu, porque eu não subi stop, tá? Dessa vez aqui eu tinha um contrato só, que nem eu falei pra vocês. O mercado veio estourado aqui pra cima, acabou de perder a região do 18 que não tinha volume antes, certo? Era só um ponto lá, era a máxima, né? Mas volume mesmo tinha aqui nesse cara aqui, ó, no 8, vai no 7, né? Então, se eu deixasse o stop aqui embaixo, eu tomei aqui no 8, no 100, que seja, eu ia estar aceitando fazer 7 pontos, sendo que eu poderia ter feito 20. Né? Então, aqui seria um ponto de parcial, para daí sim eu conseguir ajustar o stop por aqui. Mas com um contrato só é embaçado, é complicado. Entendeu? Ainda, que nem eu falei pra vocês, estou operando de 1 a 3, que eu acho que é a realidade da maioria das pessoas aqui. Então, às vezes o cara tem um mini só, segurar, sei lá, 60 pontos é muito difícil, entendeu? Pelo menos pra mim, né? Ó, começou a absorver venda de novo na máxima. Não é um setup isso daqui, né? Mas a chance de começar a romper máxima é muito grande, cara. Já não tem muito interesse de venda, estão absorvendo venda ainda. As vendas que já são poucas estão absorvendo na máxima aí, tipo, o máximo que pode acontecer é voltar nessa região aqui, né? E acaba sendo a mesma quase, do 25, 30 ali.
Ó, olha como é que tá as barras aqui, cara. Tipo, só porrada de compra. Quase não tem sombra, né? Ó. Quando dá uma correção rasinha aqui. Tipo, bem esquisito isso daqui, cara. Daí a gente tem que ver aqui outra região pra gente conseguir fazer outra operação. Esse dia foi cheio de oportunidade. Pode ver que passou um monte durante que a gente estava posicionado aqui. Dava para adicionar lote, abrir posição nova. Mas. Tá, daí a gente tem outra região aqui, ó. Essa daqui. Vou até, vou até descer pra cá pra gente não ter que ficar criando mais linha. Mas se romper essa região aqui, a chance de rasgar pra baixo na mesma frequência que rasgou aqui é grande também. Enquanto não rasgar pra baixo, eu creio que continua indo pra cima. Em relação de probabilidade é muito mais fácil ser comprado do que tu vender aqui. Só de olhar para as barras 5 minutos você já vai conseguir ver isso. Por enquanto, de novo, meio que sem nada para fazer, não sei se vai romper para baixo ou se vai segurar, tá com cara de que não vai romper. É uma região muito forte, tem que ter muito fluxo para romper aí. Região de interesse grande, né, da galerinha. E mesmo assim, se você acredita que vai romper, se você vender no 20, 22, seu stop pelo menos ia ter que estar aqui em cima desses outros blocos aqui. Mesmo assim ia ficar meio ruim, né? Ele testou bastante vezes aqui e tal. Se você colocar seu stop no 28, você tá tomando stop de 6 pontos, 7 pontos. Eu não gosto. Além de não ter cenário para isso, eu não queria fazer nada, nem compra nem venda. Aproveita que tá meio sem nada aí no fluxo. Se quiser mandar dúvida aí, só falar. Vai ter horas no fluxo de ordens que vai ficar sem nada para fazer, é normal isso. Geralmente quem tá começando no fluxo acha que tem oportunidade toda hora e, pô, na verdade não tem, né? Oportunidade boa toda hora não, pelo menos para mim não aparece. Isso é uma boa lição. Não sei o que acho.
O bom do Matheus é que ele também frisa bastante a questão do stop, entendeu? Antes dele entrar numa ordem, ele primeiro analisa onde é que vai estar o stop dele. Então, por isso que ele fala a questão até do fluxo, porque muitas vezes a gente vê a questão do fluxo ali de 3 pontos, mas pensa no seu stop só após estar na operação, que não é uma forma muito segura de se atuar, entendeu? Então, essa relação de risco-retorno é muito bom. Eu acho que é o que faz o trader ficar vivo, né? Matheus está há quanto tempo no mercado já? Bom tempo, né, Matheus? Ah, faz um tempão, hein, Tati. Eu não Ele te também falei, né? Desde a primeira vez que estudei um gráfico, eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, 16 anos, sei lá. hum, Mas aí deu uma parada e voltando depois de um tempo. ele também tem umas planilhas de risco-retorno muito bom para Acho que chegou a mandar no grupo, acompanhar. né? Eu acho. Aquela vez. Fez acho que Eu já umas. joguei no grupo, mas tem um monte de gente nova e eu até ia te perguntar se podia Ah, a liberar gente já ela. consertou algumas coisas, eu preciso te mandar a nova lá, Tati. Aí você manda lá depois. Tá, valeu. É verdade. Eu falo para ele que o que eu mais invejo dele é essa paz dele. Uma paciência que eu queria ter. É asiático, né? O Ellison tá aí, esses asiáticos, tudo tem paciência que eu nunca vi na vida. A Tati vai mandar depois do André. Eu preciso mandar pra ela a versão mais nova. Tinha algumas coisas meio erradas lá. Daí. Daí solta lá no grupo. Depois pede pra Tati aí. Tem hora que eu tô operando, falando com ele, aí ele fala, Matheus, você tá falando, eu tô funcionário, mas tô jogando aqui um videogame. O quê? Como assim? Deixa o Tá jogando stop na videogame? região lá e vai almoçar, né? Ah, deixa a operação lá, tô aqui jogando. Eu, tá. E eu sofrendo aqui na tela. Entender a região de preço é bem mais fácil do que entender o fluxo. Daí tu opera só em cima das coisas que você marcar. Você vai chegar no mercado muito mais objetivo, entendeu? Tipo, só tem duas coisas que acontecem pra mim, tipo, ou rompe ou inverte, né? E se romper, eu não vou fazer porque eu não gosto e não sei fazer direito. E daí eu vou ter que fazer um pullback, né? Ou uma inversão depois, a partir daquele ponto que rompeu. E, cara, é simples assim. Tipo, não tem muito segredo. Tem que entender a região de preço. O que é mais difícil é o que eu tava falando pra Tati, é a sensibilidade de preço, né? Acostumar com o fluxo, acostumar com o volume e tal, ajustar as coisas e ter estatística, que também acho importante. Saber onde é que é bom, onde é que é ruim, o que acerta, o que erra, né? Ô, Matheus, eu queria te perguntar, tu tem um horário estabelecido, 9 a meio-dia, por exemplo, e tu só entra, então, em absorção ou exaustão, no caso? É, mais ou menos. Tem dias que eu opero à tarde, mas é difícil acontecer. Tem sido difícil acontecer, né? E não é só. Quer dizer, eu opero a exaustão junto com a absorção. As coisas isoladas, pra mim, elas são meio fracas, entendeu? E claro que tem um contexto anterior, né? A favor da tendência, daí região de preço, falta de interesse ou interesse, cancelamento, frequência dos movimentos, stop, risco-retorno, parcial, onde é que vai ser, onde é que não vai ser. Mas sim, basicamente é inversão junto com exaustão e ou absorção. Exaustão eu acho mais forte do que absorção, mas se tiver os dois, é, é melhor, é legal. Valeu, Michael. 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 Ó, chegou na zona lá, tal, não rompeu. Aqui eu fico estranho de querer comprar ou de vender, ó. Essa região aqui, não sei se tem muito volume já no gráfico. Formou um pouquinho. Em relação com essa daqui, tá pequena ainda.
Mas aqui eu evitaria de fazer alguma coisa. O gráfico de 5 minutos deve estar ficando estranho. Olha lá. Antes não tinha, talvez esse pavio tão grande em cima de uma zona de rompimento. Vamos ver como é que forma esse próximo candle aí. Aqui já indicou bastante desinteresse de compra para cima do 39, né? Então, pô, tem que ficar esperto. Tem gente que usa o gráfico de 4R, só que eu acho um pouco mais difícil de ver. Difícil não acontece, né? Lateralização no Renko. E esse daqui do gráfico de P, ele forma esses bloquinhos aqui. Então, eu prefiro um pouco. Mas para dia de tendência, tipo dia 3, tem algumas médias no gráfico de Renko que, porra, é muito forte também. Dá bastante retração na média, bastante inversão nas médias. O pavio seria. É no de 5 minutos? Ou, ou no P, você tá perguntando, Renato? Isso, isso que? No de 5 ou no de, C, ou no de P? Eu encaro dessa forma, mas também depende do contexto, né? Acabou de romper várias regiões lá. Daí veio romper essa aqui. Fez máxima aqui no 46. Daí, tipo, voltou aqui pra região. Fechou ali no 34. Depende de como é que vai vir esse outro candle aqui também, né? Se ele vier rasgando tudo, daí fica complicado. Tem gente que manja mais de gráfico do que eu. Se quiser responder aí. Mas é assim que eu vejo, entendeu? Aqui também consigo ver algumas pernas no movimento, né? Ah, todo candlezinho preto aí pode ser uma retração. E geralmente não costuma operar em terceira perna a favor do movimento. É, a chance de eu errar ao lado é bem grande também. Até 3,5 pontos, o Williams, você tem que executar bem a ordem. Senão, ainda mais no mini, né? Acaba dando uma balançada e pode te pegar lá. Mas é um bom stop. De repente colocar 3,5 para 4, não sei se vai fazer tanta diferença. Tem que analisar os dados que você tem. Colher dados aí, ver quando que você estopa. Ver o map main, na verdade, né? Aí se o main das entradas que você faz for inferior a 3,5, na maioria das vezes, é óbvio, né? Daí o stop de 3,5 é justo, né? Agora, se seu main tá tipo, sei lá, 6, você colocar stop de 3,5, grande maioria, se for 6 o main, você vai ficar levando o violino toda hora. Daí para isso tem que ajustar mais o ponto de entrada, né? Bom, desde aquela hora que eu fiz a última operação, consegui ver muita coisa para fazer. Parece que ficou meio lateral aqui. É interessante ver também a diferença de perna de alta e de baixa que tem. Seja no 6P, ou no 4P, ou no Renko, ou no 5 minutos. A retração, bom, tá numa terceira perna aparentemente, né? E a retração tende a ser um pouco mais forte. Então você tem que ficar meio ligado com isso também. Os ciclos aí. Começou a aparecer mais vendedor lá em cima e menos interesse de compra, né? Mas ainda é região muito forte. Região do 18 com 25 aqui, região muito forte.
Quem quiser perguntar aí alguma coisa pro Matheus, que ele explique alguma coisa, tirar dúvida sobre forma de que ele atuou, que mostrou, o gerenciamento. Pode ficar à Perguntar, vontade, pode porque perguntar. já tá 1h30 aí, Matheus. Não sei se você quer Ah, dá pra ir encerrar, mais uma falar meia hora aí se quiser. meia hora. Umas O 5 horas tá Matheus de boa. sempre puxa replay lá pra galera. Diga assim, meu Deus do céu, quase todo dia ele tava lá. Ah, como vocês aguentam? Ô, Matheus, Opa, posso salvar fala aí, lá? fala aí. Se você puder aí, eu acho que alguém perguntou aí, você disse que ia dar uma dica aí, uma orientação aí de como você Ah, o traçou os negócio do pontos volume, aí. né? O Papai, não é? No Isso, pô, gráfico. Eu vou fazer mais um não fui eu que tempinho do pedi não, replay. mas me interessa. Não fui Vou eu que fazer pedi mais não, um mas me tempinho. interessa também pra caramba, é muito bom. Beleza, eu vou fazer mais um tempinho aqui, daí se não der nada a Valeu. gente sai fora. E faz o outro, daí tem o negócio do Renko pra mostrar. E tem Show. também. Esqueci o que que era, Tati. Ah, o dia de hoje, né, em relação ao dia de ontem. Pensaria em venda nesse 18. Pô, tem que perder ele, né? Não perdeu ele aqui. Não teve interesse de venda aqui. Contínuo. Enquanto isso, tô só vendo o que que eu posso fazer. Enquanto não perder o 18, eu acho que vai ser bem difícil conseguir fazer algum tipo de venda aqui. Olha lá. Tá negociando a 26 já. É meio no vazio, né? Mas tá lá. Mas a venda nesse 18 não se torna no pullback. Sim, sim. Rompendo com volume, um bom pullback seria. Região forte no 18, região forte aqui no 100 também. O 100 tá longe ainda, né? Uma coisa interessante de se ver também é topos mais baixos, seja no gráfico de 5, de P, acontece bastante. Daí tá criando um volumezão aqui na terceira perna do movimento, já começa a pensar em outras possibilidades. Começa a pensar que, pô, essa região aqui do 28, 27 não tem mais tanto interesse de compra. É o finalzinho da zona que formou aqui, né? Então, tá, o que que eu posso pensar aqui? Tá tendo muito mais interesse de venda, porém ainda estão sendo absorvidos. Só que ainda não tem aquela super agressão de compra que tinha antes, tá para levar para cima até o 41. Teve pontos que foram bem fortes na compra, né? Compra ativa, mercado, não no passivo. Então, ó, já começou a ficar para baixo aqui. Essa região aqui, se não ganhar para cima e fizer novas máximas, daí já começa a apitar aí o sentido da inversão. Gráfico de 5 minutos. Exato. É bem ali nesse quadradão mesmo, ó. Acabou de fazer um topo lá, daí não tá conseguindo fazer novos candles fortes. Ah, já veio com um candlezinho aqui. Pô, a retração também tá bem rasa ainda, né? Mas tá na terceira perna. Se contar isso aqui como uma perna de alta, né? Muito sem fluxo, já formou um volumezão lá. Tá testando esse volumezão e não consegue ganhar ele na compra. Começar a ficar atento pra fato criar vendas aí. Mas eu não consigo vender aqui, não consigo vender aqui. Se fosse vender, teria que ser próximo dessa região aqui, desse último volume que teve. Eu tenho Instagram sim, ô Alisson, mas eu, pô, quase não mexo, cara. Mas se quiser seguir lá. É mateus.sum. Depois eu mando aí no chat. Coloquei também o Telegram dele aí, que ele utiliza Ah, o mais. Telegram eu respondo mais rápido. Quem quiser chamar ele no Telegram, tá aí. Eu vou postar também lá no canal, que a galera toda que tá aqui tá no canal lá. Aí vocês olham lá, que talvez é mais fácil também. E aí eu vou excluir o canal
mais tarde. Toda vez que a gente faz um encontro, a gente faz um canal primeiro para depois mandar o link por ele, porque é por lá que eu controlo a quantidade de pessoas que vai vir para a sala. E alguns que vão entrar. Cara, acho que morreu o fluxo aí, hein? Vai demorar um pouco pra dar alguma coisa, eu acho. Não vou operar aqui, só opero por aqui. Volume interessante. Maior parte das vezes você opera pelo 6P mesmo, Matheus? Cara, é bem variado, viu? É Marcos, né? Bem variado. Deixo no 6P, nos 5 minutos. O Renko é o que eu menos uso, viu? Mas eu tenho deixado bastante no 5 também. As regiões roxas lá nele são interessantes, suporte e resistência anteriores. Planilha, eu abro aqui depois. Eu vou até mandar pra Tati aqui, senão eu vou esquecer, né? Oi? Será que aí tá se desenhando uma inversão, hein? Pouquinhos, Aos poucos, aos poucos. né? Tati, vou mandar no seu Telegram a planilha, tá? E depois abro aqui. Sei lá. Bom, eu vou parar a gravação aqui. E daí a gente vê as coisas do